Você reparou que tem alguma coisa estranha acontecendo nos púlpitos das igrejas? Não é sobre o futuro, é sobre o agora. O maior engano do diabo não vai aparecer com chifres ou com fogo no céu. Ele vai vir com uma Bíblia na mão, sorriso no rosto e palavras bonitas, que até parecem certas, mas na verdade não são. Spurgeon já dizia: discernir entre o certo e o quase certo é onde mora o verdadeiro perigo. E talvez, sem perceber, a sua fé já foi contaminada. Já se perguntou por que tantas igrejas estão lotadas, abarrotadas de pessoas? Tanta gente, que quando tem música ao vivo, não sobra lugar nem para se sentar. Mas tão vazias de arrependimento. Por que tantas músicas falam de Deus, mas não têm a presença dele? É porque o espírito do anticristo não começa com guerra, começa com sedução, com aplausos, com promessas de paz, com palavras doces que afastam o povo da cruz. Não é que ele vai chegar, ele já chegou. E o pior, ele foi recebido com festa. E o que você vai ouvir aqui talvez te faça enxergar que o inimigo que você esperava lá fora já se infiltrou aqui dentro. Esse vídeo pode te mostrar algo que ninguém mais está dizendo. E talvez, depois dele, você nunca mais consiga olhar para a fé com os mesmos olhos. E antes da gente continuar, este vídeo e pregação é estudada e revisada manualmente, e isso dá trabalho. Então, se quer nos apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube não está entregando os vídeos, e se você não fizer isso, pode ser que justamente aquele aviso de Deus que você mais precisa acabe não chegando até você. Dito isso, bora para o vídeo. Nem sempre o perigo vem com barulho. Às vezes, ele se disfarça em calmaria. Há uma paz que não é fruto do Espírito, mas da ausência de confronto. Uma paz que silencia a verdade para manter tudo em ordem. Mas o silêncio que esconde a verdade não é paz, é anestesia. O anticristo, quando chega, não se apresenta como vilão. Ele não impõe medo, ele oferece alívio. Ele não grita nas ruas, ele sussurra nos corredores das igrejas. Ele não destrói com violência, mas com concessões. Cada vez que a cruz é deixada de lado em nome da aceitação, ele se aproxima um pouco mais. Isaías já havia anunciado. Dizem: paz, paz, quando não há paz. Uma geração inteira pode estar sendo seduzida não por guerra, mas por tranquilidade. Uma tranquilidade confortável demais, que dispensa arrependimento, que evita a disciplina, que negocia a santidade. Cristo nos ofereceu a cruz. O anticristo nos oferece atalhos. Ele não quer destruir a igreja, quer moldá-la à sua imagem. Quer que ela fale sobre amor, mas sem verdade. Que fale sobre fé, mas sem renúncia. Que fale sobre graça, mas sem cruz. Quando tudo está calmo demais, pode ser que o Espírito já tenha se retirado e ninguém percebeu, porque a ausência de conflito nem sempre é bênção. Às vezes é sinal de que a verdade se tornou meia-verdade. Essa falsa paz vem embalada em discursos inclusivos, em palavras doces, em espiritualidade diluída, mas não cura, apenas adormece. E enquanto muitos dormem embalados por ela, o espírito do anticristo continua se espalhando, não como tempestade, mas como névoa, discreto, constante, mortal. Vivemos dias em que a palavra amor foi separada de seu verdadeiro peso. O amor que abraça, mas não transforma. O amor que aceita tudo, mas não confronta nada. Um amor que oferece colo, mas nunca chama ao arrependimento. Essa é a doutrina preferida do anticristo. Um evangelho sentimental, sem sangue, sem dor, sem cruz. Ele fala de aceitação, mas omite a santificação. Promete liberdade, mas esconde que essa liberdade custa a morte do velho homem. A narrativa é sedutora. Deus ama do jeito que você é, e ponto final. Mas o amor de Deus é um ponto de partida, não de permanência. O Cristo que amava também dizia: vá, e não peques mais. Ele perdoava, mas também purificava. Ele acolhia, mas também queimava o orgulho com a santidade de sua presença. Spurgeon dizia que a graça que não muda o homem também não o salva. E talvez hoje estejamos ouvindo sobre uma graça que é só verniz. Uma graça que não fere, porque não toca onde dói. Uma graça que não transforma, porque não exige entrega. Uma graça que não cura, porque não sangra.
O anticristo gosta desse tipo de discurso. Ele não precisa tirar o nome de Deus das bocas. Basta esvaziar esse nome de sentido. Basta tornar o amor uma desculpa para continuar como estamos. Basta chamar de evangelho algo que apenas preserva a alma adormecida. O verdadeiro amor é cruz. É fogo que consome. É ferida que cura. É confronto que liberta. O amor de Cristo não é anestesia, é cirurgia. E quem o experimenta jamais volta o mesmo, porque foi tocado por algo que não veio deste mundo, veio do céu, mas passou pela cruz. Em muitos lugares, a Bíblia ainda é aberta, mas já não é mais ouvida. O culto ainda acontece, mas a presença foi trocada pelo aplauso. O altar foi rebaixado a palco e o sagrado se tornou espetáculo. O anticristo não precisa destruir a igreja. Basta entretê-la. Basta que a verdade seja decorada, mas não vivida. Basta que a pregação seja eloquente, mas sem espírito. Basta que a emoção substitua o quebrantamento e que o talento ofusque a unção. Há igrejas onde Deus já não fala, mas o povo ainda aplaude. Onde a Bíblia serve de ilustração para histórias, e não como espada que penetra. Onde os versículos são citados como adorno, mas não como martelo que despedaça a rocha. Leonard Ravenhill dizia que se o Espírito Santo se retirasse da igreja moderna, muitos nem notariam, porque o culto continuaria, com luzes, com música, com carisma, mas sem presença, sem temor, sem quebrantamento. O anticristo chega silenciosamente quando a palavra viva é trocada por performances ensaiadas, quando a autoridade da Escritura é relativizada para agradar o público, quando a verdade é negociada para manter os números. Jesus nunca precisou de palco. Ele falava do monte, do barco, da cruz. Sua autoridade não vinha da estrutura, mas do Espírito. A palavra, quando viva, queima. Quando morta, apenas entretém. E quando o povo de Deus se satisfaz com entretenimento, a fome pela verdade morre. E quando a fome morre, o anticristo se assenta, não em tronos distantes, mas no centro da liturgia. Ele veste a roupa do pastor, canta as canções dos santos, mas carrega no coração apenas vaidade. A substituição da palavra não é o fim da igreja, é o fim do fogo, é o início do engano, e talvez ele já tenha começado. Há um silêncio que não é sagrado. É o silêncio do temor humano, da covardia disfarçada de prudência. Muitos homens e mulheres de fé já não falam mais, não porque Deus se calou, mas porque o medo falou mais alto. Vivemos numa geração em que ser aceito é mais importante do que ser fiel, onde agradar a todos virou sinal de sabedoria, onde parecer equilibrado é mais valorizado do que ser consagrado. E aos poucos, a fé vai sendo moldada para caber nas expectativas sociais. Jesus nunca prometeu aceitação. Ele disse: "Ai de vós quando todos vos louvarem." Lucas registrou essas palavras não como ameaça, mas como sinal de alerta. O caminho do Evangelho sempre foi estreito, não porque Deus é seletivo, mas porque o mundo resiste ao que é verdadeiro. A fé dos apóstolos os levou às prisões. A nossa, muitas vezes, só precisa de um comentário negativo para ser escondida. O medo de parecer radical se tornou o filtro que apaga a chama do Espírito. E quando a fé é domesticada, o anticristo já não precisa fazer esforço. Ele se alimenta desse silêncio cúmplice, desse evangelho sem fricção, dessa espiritualidade que se esconde atrás de palavras neutras e gestos polidos. A fidelidade que deveria ser corajosa se tornou discreta demais para fazer diferença. Quando o cristão começa a se moldar ao mundo para ser aceito, já não há combate. E sem combate, não há resistência. E sem resistência, o engano cresce. O anticristo não precisa destruir os corajosos. Basta que os silencie. Basta que a fé se torne passiva. Basta que os últimos homens de verdade, aqueles que carregam o fogo no peito, comecem a se perguntar se vale mesmo a pena se expor. Mas toda vez que a verdade se cala, a mentira ganha púlpito. E nesse púlpito o anticristo fala com voz suave, linguagem inclusiva e intenções disfarçadas. E muitos ouvem e aplaudem. Porque esqueceram que a fé que agrada a todos nunca foi a fé que transformou o mundo. Nem sempre o engano entra pela porta da rebeldia. Às vezes, ele encontra uma brecha mais sutil, o cansaço.
Quando a alma está exausta, qualquer voz parece consolo, qualquer luz parece direção, qualquer palavra soa como resposta. O deserto não destrói, mas o deserto sem discernimento pode confundir. Há quem tenha começado em oração e, por não ouvir resposta, acabou se entregando a outras vozes. Não porque desejava o erro, mas porque o silêncio parecia insuportável. Spurgeon dizia que a fé verdadeira se prova quando Deus se cala. E talvez esse seja o maior teste da nossa geração. Continuar crendo quando o céu não responde, continuar esperando quando nada muda, continuar fiel quando não há sinal algum de que ele ainda está perto. O anticristo não precisa aparecer em meio a milagres falsos. Basta encontrar corações cansados demais para resistir. Basta sussurrar promessas fáceis quando a alma está faminta. Basta oferecer alívio quando o peso da espera se torna insuportável. Esse cansaço espiritual não é só falta de força, é falta de direção. É orar por tanto tempo e não ver mudança. É buscar e parecer que ninguém responde. É tentar permanecer, mesmo quando tudo em volta diz que seria mais fácil ceder. Mas há um perigo nisso, porque o cansaço sem discernimento abre espaço para aquilo que se parece com Deus, mas não é Deus. Palavras doces, mensagens reconfortantes, visões que massageiam o ego, tudo isso pode se tornar isca para a alma ferida. O engano não precisa contradizer a Bíblia, basta que ele a torça um pouco, que misture verdade com alívio, que ofereça atalhos onde antes havia cruz. Por isso só permanece quem aprendeu a ouvir Deus, mesmo quando ele parece ausente. Só resiste quem entendeu que o silêncio de Deus é muitas vezes o processo da sua construção mais profunda. E quando esse entendimento amadurece, o coração deixa de buscar vozes novas e volta a descansar na fidelidade antiga, porque o Deus que parece demorar é o mesmo que nunca falhou. E o descanso que ele oferece não é fuga do deserto, é presença no meio dele. O anticristo chegou, mas talvez não seja onde os olhos mais atentos estavam vigiando. Ele não apareceu nas manchetes, nem se declarou em praça pública. Ele veio aos poucos, na mudança de tom das pregações, no enfraquecimento da palavra, na substituição do temor pela conveniência. Ele não veio com gritos, mas com acordos, não com ameaças, mas com promessas. Ele assumiu lugares vagos, deixados por uma igreja cansada, por corações distraídos, por homens que trocaram a espada pela performance. Charles Spurgeon não falava de monstros no Apocalipse. Ele alertava sobre corações que deixam de discernir. Ele acendia luzes não lá fora, mas dentro da igreja. Porque o maior campo de batalha do fim dos tempos não será o mundo, será o altar. O anticristo não precisa ser adorado no templo se ele já é tolerado no pensamento. E talvez essa seja a maior urgência espiritual desta geração. Perceber que o inimigo não sempre virá como oposição. Muitas vezes ele virá como alívio. O verdadeiro Cristo ainda carrega feridas. O falso apenas elogios. O verdadeiro Cristo ainda exige a cruz. O falso apenas conforto. O verdadeiro Cristo ainda fala em meio ao silêncio. O falso fala o que o coração quer ouvir. E se o anticristo já chegou, talvez não devamos perguntar onde ele está. Talvez a pergunta mais sincera e urgente seja: onde foi que começamos a nos parecer mais com ele do que com Cristo? Porque a grande batalha não será por sobrevivência, será por fidelidade. E os últimos serão os primeiros, não porque venceram, mas porque permaneceram. Mesmo no escuro, mesmo no deserto, mesmo sem aplausos, mesmo sozinhos. Mas com os olhos fixos naquele que nunca se vendeu ao sistema, o cordeiro que venceu sangrando.